Quero passar a palavra para o Fundo Brasil. Débora, por que organizações são tão importantes para lidar com esse tipo de público e nesse tipo de problemática que a gente colocou aqui? Eu acho que, para além dessa, né, mas fiquei muito tocada com a fala da Janice, quando ela fala que o SUS foi uma conquista, que esse programa foi uma conquista. Eu acho que isso traduz muito o que o Fundo sempre tenta falar, né, tentando um diálogo de sociedade, dizer é importantíssima a ação de movimentos como o Movimento Nacional de Mulheres Positivas, como outros movimentos da nossa sociedade, enfrentando questões de racismo, questões de violência contra povos indígenas, enfim, questões de violência contra a população LGBTI+, os mais diversos tipos de violações de direitos humanos. Quem está na base fazendo essa luta e fazendo esse enfrentamento é que garante, se não a conquista de novos direitos, pelo menos barrar essa série de retrocessos, perda, né? Que a gente está enfrentando. Então, eu acho que é muito bom ver a própria Janice contando o que é esse trabalho e o que é essa luta e o que isso pode representar em termos de avanços ou perdas de direitos. Você sabe me dizer se, no fundo, por exemplo, tinham mais organizações que lidam com esse tipo de situação, né, menos organizações no passado do que agora, ou estão procurando mais o fundo por conta de uma falta de financiamento de outro tipo? Ainda não, acho que porque está muito recente essas mudanças em alguma medida, e o principal mecanismo do fundo de apoio a organizações sociais, a movimentos sociais, é via o edital geral, que inclusive está com inscrição aberta, depois a gente pode falar um pouquinho dele, mas é via edital geral. Esse edital acontece anualmente, então o último a gente lançou em dezembro desse ano passado, 2019, e o anterior, dezembro de 2018. Então, assim, a expectativa é que agora pode ser que a gente encontre mais propostas e mais organizações que estejam numa luta direta contra a violência de Estado, né, que a gente fala que são as violações de direito que são pela ação ou pela omissão do Estado. Então, isso, lógico, agora tem uma expectativa muito grande que isso venha, porque a gente tem relato das organizações que esse cerco está cada vez mais fechando sobre elas, né, por conta em vários aspectos. Tudo que a própria Janice relata aqui, né? Olha só, nós estamos com Veriano Terto, que é vice-presidente da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, que é integrante também do Conselho Consultivo do Fundo Brasil. É com ele que a gente conversa agora ao vivo. Tudo bom, Veriano? Seja muito bem-vindo aqui no Bom para Todos. Tudo bem, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Veriano, você coloca que é uma relação direta do HIV, da AIDS, com desigualdade social, pobreza, falta de acesso a direitos básicos. E a gente está num momento de que esses riscos são enormes de piora dessas situações. A desigualdade, por exemplo, esse abismo está se aprofundando, está se alargando. Então, assim, de fato, quais os riscos nessa situação de você parar com um programa de prevenção, de você não ouvir falar de prevenção e combate? O que a gente está sofrendo? Então, essa questão da desigualdade muitas vezes na questão da desigualdade do acesso, né? O acesso à informação, o acesso a serviços médicos, né, que ajudam na prevenção, como, por exemplo, o tratamento de DSTs, também a dificuldade no acesso à educação, né? Tudo isso vai facilitando a disseminação do HIV. Então, acho que na desigualdade é isso. A gente fala que a AIDS não é tanto uma doença da pobreza enquanto falta de dinheiro, mas da pobreza enquanto efeito da desigualdade social. Ela se concentra basicamente, como outras doenças contagiosas, também nos bolsões de pobreza das grandes cidades, que não são lugares exatamente pobres, mas lugares muito desiguais, onde essa desigualdade se reflete na falta de acesso a serviços, à informação, à educação, a ensino de prevenção, a lugares onde se possa conversar, falar, né, que aí a gente chamaria a parte mais até de educação, e o resultado sempre é uma piora em condições de saúde. Você vê também Você vê também uma desconstrução proposital de políticas públicas nessa área?
Eu acho que a desconstrução das políticas de AIDS, eu acho até que elas não estão tão aceleradas como vemos em outros setores. Vamos dizer assim, as maldades na saúde, elas ainda estão começando a acontecer, enquanto que as maldades em outros campos sociais já estão bem adiantadas. Vide a questão do clima, vide a questão dos indígenas. Então, mas ela está dentro desse mesmo bojo, né, de desconstrução de políticas sociais como um todo, e o pior, de descolamento das políticas sociais, das que sobrevivem, da questão dos direitos humanos. Quer dizer, tudo se transforma quase, a ideia é transformar como se fosse uma questão técnica, né? Ah, não, tem remédio, tem vacina. Quando a gente sai para as pessoas tomarem um remédio, tomarem uma vacina, é preciso ter também condições sociais, condições econômicas para que as pessoas tenham acesso a isso. E ser tratado como um direito, né? O princípio básico é o direito humano à vida, o direito à saúde, que tem que ser respeitado. A gente comentava no início do programa sobre a fala de Bolsonaro em relação a ser uma despesa. E daí a própria Janice falou sobre impactos na saúde mental, que são muito grandes. Então a gente fala sobre tratamento, sobre a medicação, mas tem também esse impacto na saúde mental da pessoa que vive com HIV. Sim, porque, antes de mais nada, é uma fala deselegante, é uma fala cruel, né? Como nós temos amigos que, inclusive, gravaram depoimentos em leitos de hospital, né? Mostrando, imagina, para uma pessoa doente, depois de ter pago durante toda uma vida seus impostos, né? Ter cumprido com seus deveres de cidadão, na hora de receber um direito, ele é tratado como uma despesa. Então, isso é uma fala onde se evidencia esse descolamento da política social da questão dos direitos humanos. Ou seja, não é a pessoa está ali, não é um direito dela. Isso está garantido na Constituição, né? Isso está garantido por declarações universais, Declaração Universal de Direitos Humanos, entre outras resoluções internacionais das quais o Brasil é signatário, e a pessoa é tratada como se fosse um problema numérico, de um número, uma despesa, um gasto. Então, quer dizer, é ofensivo para o direito humano, ele é ofensivo enquanto violência à cidadania, né, de não ver ali o cidadão. Então é isso, cada vez mais vai se descolando essa ideia da política social de um horizonte de direitos humanos, o que é péssimo, né? Eu queria saber de você. Abre o caminho para toda uma série de outras violações também. Queria saber de você e da Janice como vocês viram a apresentação dessa política de abstinência sexual e como isso interfere no combate à AIDS. Olha, a questão de abstinência sexual, por exemplo, como a gente vê no caso de Uganda, né, as pessoas dizem assim, mas em Uganda deu certo. Olha, deu certo o que deu certo? Em termos. Porque o grande receio é que sempre quando se estabelecem essas políticas baseadas ou orientadas por abstinência, se caminha para o lado do autoritarismo, né? Uganda é um país que tem uma ditadura há 86 anos, mas nessa hora, né, as pessoas que defendem a abstinência, né, elas dizem, é um bom exemplo para cumprir, né? Quer dizer, na esteira, né, ela está dentro, ela justifica uma ditadura, né, como no caso de Uganda, ela serviu de esteira, vamos dizer assim, de caminho, pavimentou um caminho também que resultou na aprovação da pena de morte para homossexuais há pouco tempo. Quer dizer, não é por isso que o pessoal da sociedade civil organizada, os setores progressistas criticam, porque as experiências no mundo mostram que esse tipo de política, mesmo que eles digam, não é somente abstinência, vamos trabalhar com outras questões também, mas junto disso sempre vem acoplado vieses muito autoritários, né, justificativa para pensamentos totalitaristas, que não são sempre muito ruins quando a gente coloca para a saúde pública, né? Então, essa é uma questão. Depois, são ideias muitamente que reforçam, estão
fundamentado em valores religiosos muito conservadores, e por mais que se diga, mas também então vamos falar de outros métodos também, não vamos continuar falando de camisinha, isso aqui, mas reforça os valores religiosos. A gente não sabe como isso cai na população que já é muito conservadora, né? Então isso pode ajudar a impedir essa mesma população de ter acesso às informações baseadas em evidências científicas e que são as informações que efetivamente vão ajudar na prevenção, né? Sim. Então, esse é o medo. E aí é uma violação de direito humano também, porque a violação do direito à informação é também muito grave, né? As pessoas têm direito a aceder às informações científicas, às informações baseadas nas evidências científicas, para que elas tomem suas decisões que sejam racionais e autônomas. Claro. Quero ouvir a Janice também sobre isso, porque quando a gente fala dessa política de abstinência sexual, ela pega, parece que tem um foco na mulher. Ah, sim. Né? Ah, sim. Para mim, isso é muito claro. Para o nosso movimento, isso é muito claro. Isso que o Veriano disse é muito rico, né? Porque quando a gente fala em abstinência, a gente está falando que alguém vai decidir o que eu devo fazer com o meu corpo. O corpo é meu, não é? E a gente sabe, cientificamente falando, não é a abstinência que protege alguém de novas infecções. Sim. Você pode ter vários parceiros e se você está se protegendo, você não se infecta. Você pode ter um parceiro sem proteção, você se infecta. Então, não é abstinência. E essa abstinência colocada tem um caráter religioso. Então, se você vai no início da epidemia de AIDS, a Igreja Católica também veio dizendo que você não pode usar camisinha. A gente estava numa epidemia de AIDS mundial, não é? Se falando para não usar camisinha, que era o único método que a gente sabia que nos protegeria de AIDS, não é? Então, as famílias católicas, você não se usa camisinha, você está só... Não é isso que te protege de AIDS. Tanto é que o Papa depois pediu desculpa. Sim. Mas quantas pessoas não se infectaram através dessa política, né? Foi responsável ali? Então veja você. E aí a gente percebe, ele deu o exemplo desse país africano, onde o totalitarismo causou vítimas, porque desrespeitou o direito das pessoas. Então, isso é claro para a gente. O fascismo faz mal à saúde. O fascismo provoca morte, né? Então, a gente tem que sair dessa posição e pensar em direitos, né? E outras formas de você falar de prevenção. Não é a abstinência que vai te salvar. Sim. Veriano, qual o caminho que você apontaria para lidar com essa temática no governo atual? É retomar o que era o programa nacional, que era exitoso, que era referência? O que fazer? Olha, uma reivindicação nossa do movimento social de AIDS colocar de volta a sigla AIDS no nome do departamento, né? Nós entendemos essa retirada do nome como um silenciamento da própria política, né? Além do efeito desmobilizador, né? Então, isso é uma reivindicação nossa, até porque nós sabemos que, ao nomearmos a AIDS, a TB, a hepatite, é uma forma de colocar nome nas coisas e, portanto, contribuir para uma maior mobilização. Então, esse é um ponto importante. Depois, eu acho que nós temos que, enquanto sociedade civil, enquanto sociedade brasileira, não perder do horizonte que a nossa saúde é um direito, né? É um direito conquistado, garantido na Constituição. Saúde se resolve, sim, por soluções técnicas, com medicamento, com vacinas, mas também, para que isso aconteça, há um caminho anterior, né, que está relacionado à pesquisa, à mobilização, ao engajamento de pessoas e setores para que a gente consiga, muitas vezes, alcançar um insumo, um programa, né? Os medicamentos de AIDS, eles não foram descobertos na ciência simplesmente pelo trabalho de cientistas, né? Teve também muita pressão, muita discussão de ativistas, das comunidades, para que se conseguissem chegar a tratamentos ideais que hoje em dia trazem bons resultados.
né? Nosso acesso a medicamentos ele é universal porque houve uma mobilização da sociedade brasileira, dos pacientes, dos familiares, dos setores de juristas, de gestores, de cientistas, para que a gente conseguisse, em 1996, essa Lei 9313, que até hoje é o que nos garante um acesso universal, e conseguimos mais de 50% de redução na taxa de mortalidade no país, com apenas 5 anos de implementação dessa lei. Quer dizer, é muito importante manter a mobilização, é muito importante manter essa perspectiva de direitos. Então, nós temos que resistir, né, estar juntos, quer dizer, a pauta da saúde ela tem que estar junta com a pauta das mulheres, com a pauta dos indígenas, com a pauta do movimento negro, do movimento gay, quer dizer, buscar cada vez mais essa transversalidade e estarmos unidos em torno de denominadores comuns. E um deles são os direitos humanos, o outro é a tolerância, o outro é a justiça social, né? Então, é essa união que nós precisamos nesse momento, frente a esse desmantelamento das nossas políticas sociais.